que está grave também, Borges, é o número de internações de mulheres por infarto. Ao vivo, o repórter Gustavo Batista tem as informações. Gustavo, boa tarde. Boa tarde, Pulse. Boa tarde, Borges. Boa tarde a você que assiste ao Jornal da Clube. O número de internações de mulheres com infarto agudo aumentou 46% nos últimos 10 anos no país. Vou conversar agora com Evandro Cesarino, cardiologista, professor da USP Ribeirão. Professor, por que aumentou esse número de casos? A mulher, de uma maneira geral, tem sido submetida a vários fatores de risco cardiovasculares. O ganho de peso, a questão da hipertensão arterial, diabetes, o sedentarismo, o excesso do consumo de sal. Tudo isso tem feito com que aumentou o risco de desenvolver doença coronária na mulher. Isso tem a ver também com a procura da mulher ao médico? Ela vai mais ao médico do que o homem? Sim, tanto a nível de sistema público de saúde como a nível de sistema privado, a mulher tem a sua preocupação em procurar preservar a sua saúde. Já começa com as consultas periódicas com o ginecologista, que solicita os exames do perfil lipídico e orienta a procurar regularmente um cardiologista. Em relação à menopausa, ela pode ser também um fator que influencia no caso de infarto? Sim, a perda do hormônio estrogênio faz com que a mulher acabe superando o homem ou ficando em nível igual à mortalidade por doenças cardiovasculares após essa faixa etária. Então, o hormônio é um fator importante nessa situação. Qual que é o perfil de uma pessoa que pode ter um infarto? Bom, a pessoa que tem um infarto pode ter uma história familiar de doença coronária, ou seja, morte súbita na família, angina, infarto em idades precoces, ou apenas doença coronária ou morte súbita, e também aquele indivíduo que é fumante, que é diabético, que é hipertenso, que tem colesterol elevado. Esse é o indivíduo que tem maior risco de desenvolver doença coronária ou doença cardiovascular. Com relação aos sintomas, não é preciso estar com uma dor no coração para poder ter um infarto. É importante procurar antes o médico. Sim, muitas vezes a doença coronária é a primeira manifestação de morte súbita. A pessoa já tem a morte logo após o evento coronário. É importante que ela procure o médico, faça os exames de maneira regular, porque tanto a hipertensão como o colesterol muitas vezes não dão sintomas, e se a pessoa não fizer a medida de pressão arterial ou dosar o seu colesterol, ele não vai fazer diagnóstico e, consequentemente, não vai prevenir uma doença coronária futura. Para a pessoa que já passou por um infarto, que foi internada, ela deve ter um cuidado maior do que as pessoas em geral. Sim, a pessoa que já teve um infarto é considerado um indivíduo de alto risco, então tem que ser feita a prevenção secundária, então tem inclusive que baixar os níveis de colesterol abaixo da população normal, além das outras medidas, né, uma reabilitação cardiovascular, prática regular de exercício supervisionada e a manutenção dos seus medicamentos para que ele possa não ter um novo episódio de infarto. Muito obrigado pela participação. Voltamos aos estúdios na Casa da Clube. Paulo Pussi. Ok, Gustavo. Hoje tem ações de prevenção à pressão alta em Ribeirão Preto. A doença atinge 30% dos brasileiros. Vamos voltar ao vivo com o repórter Fernando Moreira, que tem as informações. Olha, Fernanda, o dia de combate à hipertensão foi no domingo, mas como sempre é tempo de cuidar da saúde, as principais atividades estão sendo feitas hoje. Onde vão ser feitas essas atividades? Lá no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, no bairro de Campos Elíseos, na rua 11 de agosto, 361. Qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa, inclusive crianças, adultos, adolescentes, idosos, a campanha é aberta à população em geral. Agora, é uma doença que não apresenta sintomas, né? As pessoas elas devem fazer exames regularmente? Sim, a hipertensão arterial não apresenta sintomas, por isso a pessoa tem que medir a pressão arterial pelo menos uma vez por ano e fazer exames laboratoriais de rotina pelo menos uma vez por ano com o seu médico ou nos postos de saúde. A mudança de hábito é importante? Sim, é fundamental para que a pessoa reduza o seu risco cardiovascular, praticando atividade física de maneira regular, evitando
o tabagismo, evitando o consumo excessivo de bebida alcoólica, alimentos gordurosos e principalmente alimentos ricos em sal. Agora, o número da calça pode, de alguma forma, ser um sinal? Sim, a circunferência abdominal aumentada acima de 90 centímetros no homem e acima de 80 centímetros na mulher, medida na cicatriz umbilical, é considerado hoje um fator de risco cardiovascular. Então, o manequim, a calça 44, poderia ser um indicativo de que a pessoa estaria com excesso de gordura abdominal, que seria nocivo à saúde. Tá certo. Muito obrigado pelas suas informações. Então, as atividades começam daqui a pouquinho, de 9 da manhã até 1 da tarde. O sindicato fica na rua 11 de agosto, número 361, nos Campos Elíseos. Fernanda.